Meus amigos, companheiros do movimento espírita, muita paz em nossos corações. Hoje, 3 de outubro, todos nós sabemos da grande alegria de nós estarmos reverenciando o nosso codificador, o codificador do Espiritismo, Hipólito Leon Denis Rivaio. E, para tanto, nós estamos trazendo uma convidada, que nós vamos, então, já está aqui do nosso lado, e nós vamos, então, fazer uma breve oração, agradecendo aos bondosos amigos a oportunidade em que nós estamos, nesta hora, revendo, conversando sobre alguém da máxima importância na vida, né, do movimento espírita, da doutrina espírita. Então, nós temos a certeza da companhia desses bondosos amigos conosco, a quem nós saudamos. Que assim seja. Queridos, ao meu lado, eu tenho a professora Nádia do Couto Vale. Vou apresentá-la, né? Ela é a presidente do ICEB. Então, ICEB, essa sigla significa Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Professora Nádia, bom dia ou boa Bom dia, noite, né? boa noite. É com muita alegria que nós do SERJ estamos aqui e convidamos você para essa conversa, que eu tenho a certeza vai ser muito, muito agradável, sobre Allan Kardec. Então, querida professora, fique à vontade e nós vamos estar aqui acompanhando com muita vibração e muita alegria. Obrigada. Eu quero inicialmente agradecer o honroso, generoso convite do CERJ, na pessoa da nossa querida irmã Darcy Neves Moreira, que nos trouxe esse convite que muito nos honra e muito nos alegra. Isso aconteceria em qualquer circunstância, mas muito particularmente em um 3 de outubro. Foi exatamente num 3 de outubro de 1858 que compareceu ao cenário terrestre um dos corações mais afinizados com o coração do nosso Mestre Jesus, o governador do nosso planeta. Compareceu a este cenário com uma missão exponencial, talvez a maior que já tenha repousado sobre humanos ombros, a de consubstanciar a promessa de Jesus, que ele deixou a ecoar pelos tempos afora, trazendo esta promessa de natureza evidentemente cósmica, transcendental, absolutamente necessária para a evolução da humanidade. E, para isso, esse coração que já estava tão afinizado, familiarizado com o coração de Jesus, foi recrutado ou foi aceito por Jesus para trazer à humanidade terrena a corporificação dessa promessa crística. Efetivamente, estava posta naquela circunstância a necessidade de que a humanidade ainda precisava amadurecer um pouco mais para que pudesse recolher os benefícios profundos em extensão e profundidade daquela tarefa que repousou sobre Allan Kardec, Rivaio Kardec. Foi nessa circunstância que, para que ele retornasse ao cenário material, tinha já soado no infinito o grande momento dessa consubstanciação da promessa de Jesus, o Cristo da Terra. Uma tarefa que, evidentemente, não podia ser deixada para qualquer perfil de espírito. Era necessário que esse espírito estivesse preparado, não só intelectualmente, não só cientificamente, não só moralmente, não só no campo da afetividade. E esse perfil, convenhamos, ainda hoje não é tão comum e tão fácil
de nós encontrarmos, até porque é perfil de grande missionário. E foi assim que esse missionário retornou aqui ao nosso plano material, imbuído da seriedade que sempre pautou toda a sua trajetória como espírito imortal, desde os tempos clássicos, lá no seio da natureza druídica, para chegar até nós, e se deixou naturalmente imolar tantas vezes com renúncias espetaculares, com dedicações absolutamente que para nós são quase que inconcebíveis, mas era o preparo dessa criatura, dessa joia que se preparava ao longo de tantos séculos para ser, enfim, este grande anunciador que desbravou horizontes, que derrubou barreiras, não só no campo da inteligência, mas também no campo do amor, do sentimento. Nós costumamos particularmente lembrar, quase que com um desabafo, que nós não costumamos efetivamente amar o nosso codificador. Ele trouxe essa codificação, este monumento para ser a humanidade presenteada com essas inspirações de Jesus, de Maria, de todos os grandes mensageiros de Jesus, mas é exatamente nesse contexto que esse Espírito vai trazer esta imortal contribuição para o engrandecimento da humanidade. Uma humanidade que nós sabemos ainda hoje resiste um tanto em reconhecer a realidade do Espírito. Nós dizíamos que havia necessidade para que ocorresse, de acordo com o planejamento espiritual superior, essa tarefa realizada a contento. Era necessário que um homem, um espírito, uma criatura estivesse encarnada com esse perfil, com esses requisitos. Mas era também necessário que houvesse, ou tivesse havido, ou estivesse vindo um planejamento desde particularmente o século XVII, para que estivesse o mundo, a humanidade preparada para receber essa grande mensagem. Particularmente, nós sabemos que essa grande mensagem trouxe como um grande desafio, uma grande tarefa, falar daquilo que é inconsútil, falar do incognoscível, falar dessa realidade que não estava no espectro de atenções e muito menos da expectativa de, não só de crença, mas de verdadeira aceitação da realidade do espírito. Afinal, todo esse construto de realidade do espírito tinha sido trazido particularmente pelas linhas teológicas, em que a fé, que dominou toda a Idade Média, em que a filosofia e a teologia passaram a ser apenas uma coisa, mas quem dominando a Idade Média tinha, naturalmente, as ferramentas para o construto da fé de acordo com as linhas teológicas. Acontece que no século XIX, essas vertentes teológicas já estavam desgastadas, já tinham oferecido à humanidade todas as possibilidades que a humanidade estava capaz de receber, de trabalhar com essas contribuições. Nós estamos nos referindo particularmente ao empirismo de John Locke na Inglaterra e ao racionalismo de René Descartes na França. Entre estes países, aquele canal. Mas eles cruzaram esse canal, essas ideias cruzaram o canal. O que diziam essas posturas filosófico-científicas, podemos dizer? John Locke dizia que nós podemos conhecer, ou que nós conhecemos, é aquele filósofo da tábula rasa, lembra? Pois é. Esse John Locke dizia que nós apreendemos, temos conhecimento através dos sentidos. Isso, naturalmente, tem uma ideia ou uma postura de feição materialista. Por outro lado, atravessando o canal, lá estava pontificando René Descartes,
com o seu racionalismo. Ele dizia: não, nós vamos conhecer com os construtos da nossa razão. Isso é muito grave, porque ao mesmo tempo que nós podemos dizer empiristicamente, com John Locke, que a água ferve a tantos graus pelos nossos sentidos, ao mesmo tempo, nós não podemos dizer jamais pegamos, por exemplo, um cubo. Um cubo é uma construção, desculpem, o cubo é uma construção da razão. Ninguém jamais pegou um cubo, pegou um quadrado, porque essas são representações que nós fizemos no nosso mundo de realidade, chamada realidade objetiva. Então, é nesse contexto que ambas as posições já tinham oferecido à humanidade essas possibilidades, mas tinham esgotado, inclusive também as vertentes teológicas advindas, sobretudo, com a grande ênfase da Idade Média, particularmente através de Tomás de Aquino. Mas então foi no século XVIII que essas duas vertentes confluíram no pensamento de um grande profeta na área da filosofia, que é Immanuel Kant. Aquele que jamais saiu da sua pequena cidadezinha, quase que uma aldeia de Königsberg. Ele era um grande professor de filosofia, mas leu um livro de David Hume, um empirista lá da Inglaterra. Então, ele interrompeu o seu trabalho no magistério para dar curso ao criticismo, que é, na verdade, a confluência dessas duas propostas que já estavam desgastadas, mas irmanadas como ideias, haveriam de produzir ainda muitíssimos frutos através da mente privilegiada de Immanuel Kant. E foi por isso que, a partir do século XVIII, com Kant, com o iluminismo, outras cabeças, outros espíritos que trouxeram grandes contribuições para a razão, de tal maneira que a razão se tornou, no século XVIII, uma espécie de razão mítica. Ou seja, a razão, acreditava-se que a razão iria dar conta de absolutamente tudo. E nós já sabemos, graças ao trabalho de Rivail Kardec, que a razão não é tudo, falta a delicadeza do sentimento. Porque o homem é um ser, nós sabemos, tripartite, corpo físico, perispírito e espírito, mas do ponto de vista dele como espírito, como mente, que hoje nós usamos mente como praticamente sinônimo de espírito, nós temos três forças fundamentais da mente. O pensamento, com maiúscula, que é uma energia, mas que produz ideias. Nós chamaríamos de pensamentos com minúscula. Sentimento e vontade. Essas três instâncias ou forças fundamentais da mente estão ainda hoje, serão sempre requeridas em nossa trajetória evolutiva. E é nessa perspectiva que nós temos, então, o desenvolvimento como missão de Kardec do intelecto e do sentimento, do coração da humanidade. Nós, muitas vezes, somos injustos para com Rivail Kardec. Nós respeitamos o codificador. Também era o que faltava, nós não respeitarmos o codificador. Mas é preciso que nós sejamos capazes de amar o codificador. Ele trouxe uma tarefa gigantesca, fez muitas renúncias, irmanado ao coração de Jesus. Como homem, que nós também não costumamos estudá-lo como homem, historicamente situado, enfrentando as dificuldades de preconceitos, de desvalorização, apesar de ser um nome altamente respeitado nos ciclos acadêmicos, científicos, foi várias vezes contemplado com prêmios, e, apesar disso, quando se sabia que ele era espírita, ele era dispensado, como foi, por exemplo, foi levado ao desemprego, porque
o dono católico de uma empresa onde ele trabalhava o demitiu pelo simples fato desse preconceito e esse ato de discriminação que ele sofreu. Muitas outras dores estariam reservadas a esse missionário, mas que tinha junto a ele não só a sua fiel, digamos assim, fiel escudeira, Amélie Gabrielle Boudet, essa estrela cintilante no contexto desse grande momento da história, como a companheira fiel que deu a ele toda a sustentação, não só do ponto de vista também intelectual, emocional, afetivo, mas que trouxe a ele também, talvez diríamos nós, a contribuição ectoplasmática para que ele pudesse vencer essas grandes tarefas que estavam sob sua responsabilidade. Então, quando nós dizemos isso, nós estamos até perguntando a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você ama Kardec ou apenas respeita Kardec? Nós precisamos fazer um exercício agora, um exercício emocional. Quando nós dizemos Francisco de Assis, por exemplo, uma onda de enternecimento subleva-se e traz à nossa mente, ao nosso universo íntimo, essa delicadeza, essa fluidez que traz o amor quando nós o experimentamos. E quando nós dizemos Allan Kardec, a pausa é proposital para nós fazermos esta autoavaliação no campo do sentimento. O campo do sentimento de Rivail Kardec sempre esteve aberto à humanidade, mas a natureza da sua missão não deixava que ele fosse além daquela postura em que nós o conhecemos e reverenciamos como codificador, sereno, sério, circunspecto até. Mas na vida cotidiana, o homem Rivail Kardec era muito divertido. Ele frequentava a ópera, por exemplo, a Norma. Ele frequentava, fazia aos domingos, com, naturalmente, a companhia de sua Gabi, a sua esposa querida, ele fazia almoços para os amigos, contava histórias. Nós talvez disséssemos anedotas ou piadas, adivinha sobre quem? Os druidas. E assim subsequentemente. Ele recebia dinheiro, talvez em envelopes, isso que nós adoramos lembrar com toda a justiça que fazia o nosso querido Chico Xavier. Rivail também fazia isso, sem perguntar qual era a orientação religiosa de uma família ou de uma criatura cuja situação lhe chegasse ao conhecimento em estado de necessidade. É por isso que nós precisamos rever a nossa postura intelecto-emocional relativamente a Rivail Kardec. Mas para isso, para que a realidade do espírito se fizesse, então, patente na concretude da vida cotidiana, o planejamento espiritual já tinha providenciado grandes mudanças na história da humanidade. No início do século, por exemplo, o físico Mayer e outros cientistas trouxeram à humanidade aquela coisa quase que desconcertante da fissão do átomo. Como o átomo se divide. Mas foi graças aos desdobramentos, depois também com Max Planck, graças aos desdobramentos dessa conquista, é que foi possível à humanidade imaginar uma realidade que não fosse concreta, como o empirismo e o positivismo asseguravam. Porque o positivismo, inclusive o materialismo, que vigia na época também, como o grande opositor da mensagem do Cristo, naquela época, eles consideravam, com relação à extensão do conhecimento, consideravam que só se poderia conhecer aquilo que fosse provado pelo laboratório, pela realidade objetiva para a realidade chamada objetiva. Mas Kardec Rivail recebeu uma série de cadernos
que foram trazidos de várias partes do mundo e que foram trazidos a ele sem internet, sem qualquer outra possibilidade de comunicação como nós temos hoje. E ele, então, pôs-se, grande professor que era, ele pôs-se a estudar aquelas desconcertantes informações junto àquelas mesas que dançavam, que respondiam, aqueles raps que aconteciam, que também cruzaram o oceano vindo lá dos Estados Unidos, das irmãs Fox. Ele se pôs a estudar aquilo. E como é que eu vou dar conta disso? Porque tudo aquilo passou a fazer sentido, certamente pelo seu grande preparo espiritual e intelectual, que já trazia de vários séculos. Mas como é que ele ia fazer isso? Em primeiro lugar, o grande desafio da tarefa do grande codificador era a origem do conhecimento, porque ele trouxe conhecimento à humanidade. Mas qual é a origem do conhecimento? Nós já falamos. A origem pode estar nos sentidos, de acordo com o empirismo, ou na razão, de acordo com o racionalismo. Mas qual é a natureza do conhecimento? A natureza do conhecimento diz respeito ao tipo de relação que nós temos com o nosso objeto de conhecimento. Então, até aquele momento, estavam as ciências físicas, que hoje nós podemos chamar de ciências duras, em contraposição às ciências humanas, que nós também costumamos referir como ciências moles. Mas não era só isso. Além disso, era a extensão do conhecimento. E aqui está o grande desafio, ou o cerne do grande desafio, além da natureza e da origem do conhecimento, o grande desafio era a extensão do conhecimento. Até que ponto o homem é capaz de conhecer as coisas? Pela via da fé, nós acreditamos em Deus, em Jesus, na imortalidade da alma, na existência da alma. Mas era preciso que a humanidade que estava ali posta pelo planejamento espiritual, circunstanciada ao terreno da ciência, era preciso que isso fosse encampado pelo mundo da ciência. E esta não é uma tarefa fácil. Trazer do mundo das puras ideias, sem nenhuma comprovação científica, essa verdade da realidade do espírito, foi o desafio máximo para Rivai, que se tornaria Kardec. Porque, como um grande professor, era preciso que ele usasse um método. Professores temos necessidade, para sermos eficientes e eficazes em nossa tarefa, nós precisamos de método, precisamos de abordagens metodológicas, precisamos de técnicas. E isso é tarefa do professor. Mas não só do professor. É preciso transmitir isso, porque educação é transmissão de valores, transmitir isso como educador também. Porque nem todo educador é professor, mas todo professor deve ser um educador e acaba sendo. Porque a educação, como transmissão de valores, diz respeito, nós até teorizamos e quase que romantizamos, a questão da transmissão de valores superiores do espírito, de valores positivos do ponto de vista ético. Mas, no submundo dos nossos irmãos que ainda estão na prática do mal, lá também há educação, transmissão de valores negativos. Então, essa é uma perspectiva da filosofia de valores à qual nós precisamos também estar atentos. Então, é nessa contingência que nós precisamos trabalhar a extensão do conhecimento. É possível ao homem conhecer o absoluto? E era disso que se tratava aquele conjunto de cadernos que estavam agora nas mãos do futuro grande codificador. E então, é uma coisa muito emocionante para nós sabermos como esta mente privilegiada, este espírito particularmente preparado, concebeu um método especial para transmitir os valores do Cristo à humanidade, de forma a atender às instâncias do ser que nós referimos como as duas asas, as asas
do conhecimento do intelecto e a do amor, a do sentimento. Um temperamento conciliador, como homem, como professor, como filósofo, Rafael Kardec trouxe, então, esta grande mensagem para a humanidade. Sem a fissão do átomo, sem a realidade dos vapores, daquelas coisas que existiam, mas não eram visíveis, por exemplo, foi nesse momento que aconteceu o barco a vapor, o trem a vapor e outras grandes invenções que particularizaram o grande avanço, o grande salto da humanidade naquele momento, tudo isso como preparo que os espíritos superiores já tinham formulado para que Kardec viesse falar de uma forma também científica, também e particularmente filosófica, daquelas realidades que não eram palpáveis. Afinal, quem é que já tinha abraçado um espírito? Exatamente como ninguém tinha jamais tocado um átomo. Ninguém jamais tinha apreendido o vapor, tinha apreendido a realidade da luz. E é nesse contexto de inauguração de novos horizontes para a percepção da humanidade que Kardec tinha que resolver isso. Como professor, ele criou um método especial para consubstanciar a promessa de Jesus à humanidade na Terra. Que fez ele? Já era, como pessoa e como intelectual, um conciliador. Mas ele precisava conciliar as questões da natureza do físico e do não físico, do material e do espiritual, do que estava na Terra e do que estava na transcendentalidade, na metafísica. E ele conseguiu fazer esta proposta sublimada para que a natureza do espiritismo fosse não só aceita, mas fosse, de uma forma irreparável, uma realidade inatacável. Até hoje. E ele próprio disse lá em A Gênese, no primeiro capítulo, no item 55, que o Espiritismo será capaz de absorver e fazer parte integrante do seu construto tudo que a ciência puder, com seu rigor científico, puder trazer ao conhecimento da humanidade. Até agora, tudo que foi trazido está lá na intimidade profunda da codificação. Essa é uma outra questão de por que o Espiritismo não rejeitou nada que chegou a ele. Essa é uma outra questão de que nós tratamos em uma outra circunstância, do ponto de vista filosófico, até porque a natureza do Espiritismo é ser filosofia. A natureza do Espiritismo não é ser ciência, porque a ciência muda. E é por isso que também é interessante que esta contribuição de Kardec seja uma filosofia de comprovação científica e consequências morais, podemos dizer, religiosas. Essa perspectiva faz toda a diferença, porque nós não podemos dizer que o Espiritismo responde a todas as questões se ele for ciência, porque a ciência muda. Então, isto é uma incoerência na estrutura íntima da própria codificação. Seria se nós não corrigíssemos a nossa percepção e não firmássemos uma convicção no sentido de que a doutrina espírita é uma filosofia. Que prova nós temos disso? Os espíritos superiores orientadores da humanidade acompanharam toda a grandiosa obra de Allan Kardec e deixaram ali, no frontispício do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Se fosse ciência, os espíritos não deixariam passar esta incoerência na intimidade da doutrina. É filosofia e é espiritualista, como vigiam na época várias correntes que também prepararam, desde a época da Grécia Clássica, prepararam essa via de
transcendentalidade, como Platão, por exemplo, que admite que nós podemos apreender, conhecer o absoluto. Era disso que nós falávamos há um minutinho atrás, e outros também achavam que não, mas outros também achavam que sim, que é possível ao homem apreender o absoluto, conhecer o absoluto, portanto, conhecer Deus, conhecer o espírito, a realidade do espírito, a alma, a imortalidade da alma e a natureza dessa relação. E é por isso que nós podemos, com uma admiração profunda, registrar como nós chegamos a publicar essa metodologia criada por esta mente tão especial e prodigiosa de Rivaio Kardec, com a metodologia específica para provar que, ao mesmo tempo que os espíritos trabalham na realidade objetiva, através da mediunidade, através dos reps, através das mesas, etc., das cestas, e aquilo que é a sua realidade, que é a realidade do espírito, que transcende a matéria, e eles vieram provar isso. Mas Kardec precisava provar que esta era uma realidade tão absoluta, tão, até praticamente tangível, até pelo nosso construto teórico racional, que isso é uma verdade. Não foi à toa que Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Kardec seguiu isso e criou essa metodologia especial, que, por conciliação da mente prodigiosa de Rivaio Kardec, trabalhou a conciliação do positivismo e da metafísica. E é por isso que nós podemos classificar, publicamos isso, que o método de Kardec, não só com o método da ciência e o método da filosofia, que são métodos diferenciados, mas ele fez a conciliação dos dois. E nós podemos, por isso, chamar que é o que aparentemente é, ainda hoje para algumas mentes, aparentemente é um paradoxo. O método do positivismo transcendental. O positivismo não aceitava o transcendente, mas Kardec usou as ferramentas do positivismo para provar a metafísica, a realidade do espírito. E isso não é pouco, absolutamente não é pouco. E é por isso que isso também abriu novos caminhos para a humanidade, e nós vivemos esses desdobramentos nas obras que nós temos através da mediunidade de tantos companheiros. Vamos ressaltar aqui a grande contribuição, particularmente, de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, que trazem esses desdobramentos graças à metodologia de Rivaio Kardec, porque a mediunidade passou a ser uma realidade aceita, inclusive, nos meios acadêmicos. Mas é preciso amar Kardec. É preciso reviver Kardec. É preciso respeitar Kardec. É preciso divulgar Kardec. Com todo o respeito, com toda a responsabilidade, porque esta é uma marca fundamental na história da humanidade, porque é a terceira revelação, que abriu horizontes novos, absolutamente novos, para a humanidade terrena, sob a força, o olhar e a mão de Jesus repousando por sobre esse grande missionário. É essa figura ímpar na história da humanidade que nós ainda insistimos em dizer que precisaria já estar no panteão dos benfeitores da humanidade. Lamentavelmente, isto ainda não acontece. Mas como o universo não tem pressa, nós um dia haveremos, qualquer que seja o plano existencial em que estejamos, nós haveremos de ver com alegria a justiça feita a este grande benfeitor da humanidade, a este grande executor da vontade maiúscula do Cristo, que trouxe até nós isso de que nós hoje desfrutamos para o enriquecimento intelectual e cognitivo e emocional de nossas vidas através das nossas encarnações. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Mas neste momento, nós te rogamos, ó Mestre amado,
faz descer por sobre esse espírito amado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que por teu nome tornou-se Allan Kardec, que ele receba neste instante, de nossos pequeninos corações, a expressão mais profunda, mais contundente de nossa gratidão, de nosso amor para com esse coração que se doou à humanidade, que vai ao Kardec. Desce sobre ele, portanto, mestre, a tua mão, e que, através dessas tuas mãos, possamos fazer chegar, ainda que a modesta expressão de nosso amor e de nossa gratidão a este insigne e grande codificador da tua promessa à humanidade. Que assim seja, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Professora querida, nesse instante, nós abraçamos você em nome da nossa diretoria, dizemos do que podemos, da felicidade, da grande alegria que podemos aurir nesse instante na sua companhia. Nós agradecemos, pedimos que você leve aos demais companheiros do Instituto de Cultura Espírita do Brasil o nosso agradecimento. E a vocês, amigos, que estiveram conosco, acompanhando toda esta bela fala, nós também pedimos que vocês voltem a este material, que é riquíssimo, que fica na playlist do CERJ, para que nós possamos rever, estudar e refletir sobre esta importante personalidade que nós hoje estamos relembrando seu nascimento. Uma boa noite. Boa noite, doutora Nádia. Muito obrigada. E a gente está sempre à sua disposição. Obrigada. Eu também. Obrigada, queridos amigos. Uma boa noite para todos e até o nosso próximo programa.